Fala pessoal, beleza? Professor Marcel aqui na área e hoje nós vamos começar um curso aqui de pneumática, beleza? Mas seguindo a área de análise de circuitos elementares, tá? Então, por enquanto, eu não vou passar a parte teórica, mas sim a parte de circuitos, né? A qual nós vamos analisar todos os passo a passo, fazer várias sequências, tá? Para a gente tentar de certa forma, saber quais os métodos utilizar de acordo com o sequenciamento pneumático, beleza? Então, pessoal, nessa primeira aula, nós vamos analisar uma sequência a mais, a menos. Porém, nós vamos fazer diferente, tá? Para isso, vou utilizar o software FluidSim, tá? Então, um software gratuito aí, de certa forma, demonstrativo, né? Durante 30 dias que você consegue baixar lá no site da Festo, tá? E por enquanto que eu vou estar utilizando um software aqui que de certa forma eu vou conseguir fazer esses trabalhos, tá bom? Então vamos lá para nossa aula. Bom, começar aqui, eu tenho o meu software FluidSim aqui, tem a minha parte da minha biblioteca aqui de trabalho, né? E aqui eu vou criar um novo ambiente de trabalho. Beleza? Então, nesse ambiente de trabalho, pessoal, eu vou começar a fazer o meu sequenciamento, tá? Então, a primeira coisa que eu costumo fazer, eu tenho aqui um texto, né? Então, vou colocar aqui, então, a sequência, né? Sequência vai ser a mais, a menos, perfeito? Então, para isso, esse a mais vai significar o quê? O cilindro vai avançar, seria o a mais, a menos seria o cilindro vai recuar. Em alguma outra nomenclatura, pessoal, nós podemos dizer que esse seria um A e um A menos. Então, as duas também compreendem o nosso objetivo, que é fazer o cilindro avançar e recuar, beleza? Então, vou pegar aqui, primeiramente, o cilindro de duplação, tá? Então, o que acontece aqui? Eu vou desabilitar esse cara aqui e vou colocar alguns sensores de início de curso e sensor de final de curso. Então vamos lá, vou nomear eles como um S0 estando na posição 0 e um S1 estando na posição final do meu cilindro, tá? Vou dar um OK aqui. Vou dar uma aproximada, né? Então, eu tenho aqui minha sequência, eu tenho aqui o meu cilindro. Lembrando que como eu não estou usando um elo magnético aqui, acoplado ao meu êmbolo, eu vou simular como se eu estivesse colocando roletes aqui na ponta do meu cilindro, por isso que eu vou colocar nessa posição. Bom, para eu determinar qual válvula que eu vou estar utilizando aqui, lembrando que eu tenho duas entradas, então eu tenho que pegar uma válvula que ela comute dois estados, né? Comute, ou seja, tenha no mínimo duas vias, né? E dessas vias, mais uma vai ser alimentação, então eu já tenho três. E duas vai precisar para fazer escape, ou até mesmo uma. Então posso utilizar uma 4 duas vias ou uma 5 duas vias, falando de válvulas de comando, tá? Então vou pegar uma válvula aqui 5 duas vias, tá? E o que acontece? Eu vou fazer a seguinte situação. Vamos analisar. Eu quero que meu cilindro avance rápido e ele retorne, não, ele avance controlado e ele retorne rápido. Então, qual válvula eu posso utilizar para isso? Vamos tentar explorar o maior número de válvulas aqui, tá? Então, eu vou usar uma válvula aqui de controle de fluxo, né? Somente num sentido. E através, se eu clicar aqui com o botão da direita, vir aqui em Rotate, 270 graus, e posicionar ela nessa posição, eu vou controlar a saída do meu fluxo, tá? Então, controlando a saída do fluxo, eu vou estar utilizando o método Meter Out, ou seja, controlando a saída do mesmo. Então, quando a minha válvula acionar, o meu ar ele vai tender a escapar por aqui, né? Vai encontrar essa barreira, vai ter que passar de certa forma regulado, tá? E aí, eu quero fazer que o meu cilindro retorne rápido. Então, qual válvula eu poderia estar utilizando nesse sistema? Uma válvula de escape rápido. Então, vou usar aqui e venho para cá.
Então o que acontece? Ela é uma válvula ou combinada com um escape rápido. Então quando ela acionar, essa bolinha vem para o escape, aciona o meu cilindro. Quando o ar estiver retornando, ao invés de ele passar por toda essa linha, ele vai para o caminho mais fácil. Então já vai diretamente para o meu escape. Meu cilindro vai retornar mais rápido. Vou configurar essa válvula aqui para 50%, tá? O que acontece? Esse cara aqui eu vou usar uma válvula 5 duas vias duplo piloto, então vou configurar ela. Eu venho aqui em Pneumatically, seleciono esse piloto aqui, beleza? Já vou configurar aqui a entrada, tá? Então aqui o 5 e o 3 vai ser, vou colocar um silenciador aqui e outro silenciador aqui também, perfeito. Então, fazendo uma análise aqui, né, a gente sabe que através do estudo dos sinais, se eu apertar o botão Start, o meu cilindro A ele avança. Ao avançar, ele vai tocar no 1S1. 1S1 vai fazer o que? O cilindro A retornar. Quando o cilindro A retornar, ele vai tocar no 1S0, dando condição para eu iniciar novamente o meu ciclo. Então eu sei que a partir que meu cilindro avance, é necessário que ele esteja recuado. Essa é a condição necessária para que haja uma interação e que de certa forma meu cilindro avance, ok? Então eu vou criar aqui, vou puxar um botão e vou pegar aqui dois roletes. Então eu vou pegar uma 3 duas vias, vou configurar aqui mecanicamente aqui por rolete e retorno por mola. Vou copiar e colar duas e eu preciso colocar o endereço delas. Então esse aqui vai ser 1S0, o outro vai ser 1S1. Tá? Ele está encostado aqui mostrando essa rachura porque ele está mostrando fisicamente, pessoal, que o meu cilindro ele está encostado, o meu sensor está encostado na ponta do meu cilindro, por isso que fica dessa forma. Então, como nós tínhamos comentado, né, ao apertar o botão Start, né, ao apertar o botão Start, ele vai comutar esse lado. E qual que seria esse lado? Ou seja, a entrada de pressão no 1 para o 4. Por isso que eu chamo esse lado de 14. O outro lado eu vou chamar de 12, porque está entrando 1 para 2. Perfeito? E aqui eu vou ter o meu outro rolete. Eu venho aqui, faço essa ligação. Deixo aqui padrão FIFA, tá, pessoal? Bem alinhadinho, isso é importante para você de certa forma trabalhar com mais clareza no seu processo. E aí ficou faltando as tomadas de ar, né? Então eu posso criar uma tomada de ar aqui, pegar outro e pegar outra tomada de ar. Beleza, então de certa forma estaria resolvido o meu processo. Eu posso colocar também um diagrama de estado, né? Eu puxo um cara aqui, desse jeito aqui, para poder verificar o estado da minha condição. Então eu jogo aqui meu cilindro para cá e vou dar um OK. Ele vai me mostrar a posição no meu cilindro. Então eu venho aqui no Play e vou simular. Ao apertar o botão Start, primeiramente eu vou reduzir um pouco dessa simulação. Slow motion, vou deixar 1 para 3, por exemplo. Então, ao apertar o botão Start, meu cilindro avança e ele retorna muito rápido, né? Então, beleza. Vou diminuir um pouco mais para vocês visualizarem melhor. Deixar aqui 1 para 7, por exemplo. E vou apertar o Start. Então ele avança, toco no S1 e ele retorna muito rápido, por causa que eu estou utilizando uma válvula de escape aqui. Tá bom? Então, pessoal, essa é a primeira aula de pneumática. Na próxima aula eu vou fazer esse mesmo circuito, só que colocando um botão automático. Ou seja, eu vou querer criar uma situação a qual eu vou colocar 3 botões de pulso e eu quero que um botão acione o modo automático, o segundo botão, de certa forma, desligue o modo automático e o terceiro botão simplesmente vai fazer o ciclo único, tá bom? Então,
eu peço que você siga a próxima aula, né? Que aí a gente vai explicar como vai ser feito esse procedimento, tá bom? Então até mais, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.